Meus cumprimentos à mesa, aos colegas que ainda estão no plenário, aos funcionários da casa, aqueles que nos assistem pela TV Assembleia. Gostaria de parabenizar primeiro o deputado Euclério Sampaio por esse projeto que proíbe o descarte de qualquer material por meio de queimada no perímetro urbano do Estado. Qualquer projeto que venha a beneficiar o meio ambiente deve ser apoiado por nós. Agora, existem algumas coisas que a gente precisa ser coerente, né? Então, se nós temos preocupação com o meio ambiente de verdade, nós temos que ter uma preocupação geral e não pontual. Então, o deputado Enivaldo dos Anjos disse há pouco sobre a questão da água aqui no Espírito Santo. Assim, como geógrafo, eu discordo um pouquinho dele. O Espírito Santo não é um estado muito rico em água. Nós temos uma quantidade significativa de nascentes, mas que formam pequenas bacias. O estado do Espírito Santo não é atravessado e nem possui nenhuma grande bacia hidrográfica. Nós temos 12 pequenas bacias hidrográficas no estado. O rio maior a cortar o estado é o Rio Doce, que não é um rio capixaba exclusivamente, né? É uma bacia mineira e capixaba. Ainda assim, o Rio Doce é um rio muito menor do que, por exemplo, o Rio São Francisco, o Rio Paraná, o Tocantins-Araguaia, o Amazonas e tantos outros grandes rios que formam as grandes bacias capixabas. Como as nossas bacias são pequenas e são formadas, então, por pequenos afluentes, essas nascentes se esgotarem, isso acontece de uma forma muito mais fácil do que ocorre com as grandes bacias. Por isso, o cuidado com a questão da água e das nascentes tem que ser geral. Ele não pode ser pontual. Então, é importante preservar as áreas de nascente, mas tão importante quanto é preservar ou recuperar as matas ciliares. Por exemplo, o assoreamento do Rio Doce tem uma relação direta com a ausência das matas ciliares, que foram, ao longo do tempo, desmatadas. Agora, veja bem, nós estamos discutindo questões ambientais preocupadas com a água, deputada Eliana. E há pouco tempo atrás, nós votamos aqui, quer dizer, eu votei contrário a um projeto do governo que eliminava a possibilidade de EIA-RIMA para áreas superiores a 300 hectares. Um projeto que, inclusive, a senhora também votou contra, né? Eu votei contra, o padre Honório votou contra, se eu não me engano, o deputado Nunes também votou contra, mas a maioria votou a favor. Ora, ali eu expliquei muito bem, não que eu seja o dono da verdade, mas por que era um risco ampliar as áreas sem necessidade de EIA-RIMA? Porque isso beneficia a monocultura, principalmente de eucalipto, e que tem uma relação direta com a questão das nascentes e com a questão de secas. Então, nós temos que ser coerentes com os nossos discursos e com nossas ações em relação à questão ambiental. Uma outra coisa que eu gostaria de frisar, hoje alguns colegas estão lá em Brasília apoiando, né, a PEC 47/2012, que amplia, que tem por objetivo ampliar a autonomia das assembleias legislativas. Eu acho muito justo essa luta. Só que, ao mesmo tempo, nós temos que ser coerentes também. Ou seja, nós não podemos abrir mão daquelas prerrogativas que nós já temos. Então, se hoje nós temos um espaço curto de legislar, porque a Constituição impede que as assembleias legislem, então aquilo que nós temos o direito de legislar, nós não podemos abrir mão. E nós temos visto, muitas vezes, as casas legislativas estaduais abrindo mão daquilo que é prerrogativa delas. Então, para não sermos paradoxais, vamos então firmemente usar de todas as nossas prerrogativas. A pouca autonomia que tem, ela já não é usada.
Eu tenho dito muitas vezes aqui, projetos passam aqui do jeito que o governo quer. Semana passada, o próprio presidente da Assembleia Legislativa disse que não adiantava fazer as audiências públicas, porque, no final das contas, o orçamento passaria aqui do jeito que o governo pediu. Se passa do jeito que o governo pediu, é por quê? Porque os deputados estão abrindo mão das suas prerrogativas, quer mexer no orçamento, quer emendar o orçamento, quer não votar. Então, assim, né, nós precisamos pedir mais autonomias para as assembleias, mas temos que ser mais coerentes e usarmos firmemente as nossas prerrogativas como deputados. Obrigado, presidente. Obrigado.